Itaúna, como eu disse, está completando hoje 121 anos de emancipação. Para comemorar a data, nós preparamos uma reportagem especial para você conhecer um pouco mais da história da nossa querida cidade. A nossa reportagem conversou com Fonte Boa para saber mais da história do nosso município, que inclusive completa 121 anos. Bom, primeiro é o seguinte, Itaúna é do início do século XVIII. Por volta de 1740, já havia moradores nesse morro, no morro aqui do Rosário. Aqui começa Itaúna. E em 1765 tem a provisão da construção da primeira matriz de Itaúna, que é a Capela do Rosário hoje. Então aqui a Capela do Rosário, ela foi construída para ser matriz de Santana do São João acima, o povoado com esse nome. Então Itaúna começa aí a progredir aí. A partir de 1760, Itaúna torna-se distrito de Pará de Minas, porque até então pertencíamos a Pitangui, Pitangui é a cidade mais antiga dessa região de cá, do Rio Pará. De lá do Rio Pará era Itapecerica, antiga Tamanduá, São Bento Tamanduá. Então nós temos dois polos aqui de cidades da mineração. Então Pará de Minas pertencia a Pitangui. Em 1860, Pará de Minas se emancipa como cidade do Pará. E Itaúna vai se emancipar de Pará de Minas em 1901, como um distrito. E se nós pegarmos a carta que o Sinoco de Nogueira escreveu como justificativa para a emancipação de Itaúna, Itaúna tinha 3 fábricas. Uma de queijo e manteiga, uma fábrica de tecelagem, que é a Santanense, e uma fábrica de couro, um curtume. Então essas 3 fábricas de Itaúna no início do século XX, 1901. Uma população aqui na sede de 8.000 habitantes. Então essa é Itaúna que nasce lá em 1901, na antiga Santana, com distritos de Conquista, hoje Itaguara, Cajuru, Itatiaúçu e Tinocos, que hoje Serra Azul. Então isso pertencia a Itaúna. Depois, em 45, Itatiaúçu, Itaguara, Cajuru vai se emancipar, vai tornar município independente, e Itaúna continua aí tendo o seu território reduzido. Basicamente é essa cidade de Itaúna, ou seja, tinha 36 comércios naquela época, 2 jornais, 2 escolas públicas. Então se você olhar nos 121 anos da cidade, a cidade realmente evoluiu. E por que evoluiu? Porque tinha um conceito, uma ideia progressista. Então eu diria que Itaúna dos primeiros séculos, do primeiro século, é uma cidade progressista. O professor destaca também sobre o avanço do município. Na década de 80 nós passamos por uma crise violenta, e a crise do Gusa, Então nós tínhamos aqui 27 alto-fornos, tudo faliu, Fechou tudo. E veio o império do plástico, veio a renovação, e Itaúna conseguiu renovar industrialmente. Nós temos hoje uma diversidade industrial. Mas, e diferente de outras cidades vizinhas nossas, qual é a vocação de Itaúna? Empresarial. Nós temos aí, por exemplo, se você pega Divinópolis, você tem lá a confecção. Se você tem Nova Serrana, você tem o calçado. E Itaúna? Aí algumas pessoas dizem, mas isso não é bom para a cidade, ou isso é bom para a cidade. Tem essa disputa. Eu vejo isso como uma possibilidade, porque você diversifica o seu parque industrial. Mas, embora eu perceba que na região a cidade tem um capital muito concentrado. Ou seja, nós temos poucas pessoas muito ricas. Então o dinheiro não é distribuído. Então o dinheiro não circula com facilidade. E ainda nós mantemos a tradição ainda de você é filho de quem? Qual o seu sobrenome? Então isso está presente na cidade. E é típico do mineiro, do interior. Que nós temos que trabalhar com isso. Agora eu acho que a cidade tem potencial para desenvolver em áreas que nós ainda não trabalhamos, que é o turismo, por exemplo, o ecoturismo,
com as cachoeiras em volta, com as montanhas em volta para fazer camping e outras coisas mais, e nós não exploramos isso ainda suficientemente, né? Então, assim, existe realmente um potencial industrial amplo, mas ainda existe pouca capacidade do itaunense perceber até onde pode ir com esses recursos disponíveis.